Os grandes reavivamentos espirituais do passado promoveram a cura nos relacionamentos. No programa desta semana, nos concentraremos nos relacionamentos restaurados. Jesus revelou o espírito de perdão quando não merecíamos, para que perdoássemos os outros quando eles não merecem também. Enquanto crescia em graça, o apóstolo Paulo exemplificava e ensinava essa mesma atitude de perdão. Começa agora Lições da Bíblia. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. Tema da semana: Reforma, curando relacionamentos quebrados. Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que alegria podermos abrir a Palavra de Deus em mais uma semana aqui na sua TV Novo Tempo. Nesta temporada, ao longo desta temporada, nós estamos estudando sobre reavivamento e reforma. São 12 semanas consecutivas. Esta é a 12ª semana onde esse assunto está em nosso coração, aquecendo a nossa vida a cada semana aqui no programa. Eu tenho a alegria de dizer que hoje vamos ter um estudo muito especial, porque uma das consequências da reforma em nossa vida é que ela cura também relacionamentos quebrados. Nós vamos aprender muita coisa gostosa e importante aqui da Palavra de Deus com dois amigos que voltam ao programa. O pastor Daniel Carvalho, lá da região do Baixo Amazonas, não é, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Lanza. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para aprendermos, para discutirmos, extrairmos lições da Bíblia, né? Como ela nos fascina, sem dúvida. E eu quero aproveitar então e mandar um grande abraço a todos os amigos dessa grande região, uma região geográfica bem grande, bem né? extensa, né? Ela compreende todo o norte do Pará e todo o estado do Amapá. Somos aproximadamente 54 mil crentes em Jesus. Amém. Maravilha total. Mas então o nosso escritório da Igreja Adventista ali, que tem a sigla ABA, né? ABA, Associação Baixo Amazonas. Um grande abraço a todos os servidores da igreja aí e os nossos amigos, irmãos em Cristo e de todas as denominações que acompanham sempre a programação da TV Novo Tempo. Maravilha, pastor. Também tenho o prazer de apresentar mais uma vez um amigo que retorna ao programa, o pastor João Alves Peixoto, que vem de Rondônia. Não é uma região tão extensa em termos de geografia, mas é uma importante região do nosso imenso Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Olá, pastor Lanza, aos amigos que nos assistem e nos ouvem. Estou feliz de estar de volta aqui. Esse é um lugar que realmente nos agrada. Eu quero mandar minha saudação aos amigos rondonienses. Na realidade, nós trabalhamos no sul de Rondônia. Sim. O sul de Rondônia começa exatamente numa cidade chamada Ouro Preto do Oeste. Então, nós temos uma região que, geograficamente, ela abrange 34 cidades. Nós temos ali um território, como eu disse da outra vez, só para... Tem gente que gosta desses detalhes. Nós temos ali 34 cidades, no total de 726 mil habitantes que moram naquela região. E nós, membros em Cristo, pastores e membros, cuidamos deles. Nós somos 18 mil para cuidar de 726 mil, levando a mensagem da esperança, a mensagem do conforto, a mensagem que o Senhor Jesus logo voltará. Que maravilha! E vou endossar o teu abraço, mandando um abraço pessoal também a todos os amigos desta maravilhosa região do nosso Brasil, né? Meus amigos, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo? Vamos orar juntos agora. Pai querido, nós vamos estudar um tema importante dentro da visão da reforma de vida que Tu desejas. Que nos abençoes neste estudo, por Jesus. Amém. Amém. Reforma que cura relacionamentos quebrados. Qual a sua compreensão desse tema, pastor Daniel? Fantástico esse tema da cura, né? Porque quando a nossa vida
é restaurada e quando há uma mudança de vida, naturalmente ela passa pelos relacionamentos que estavam quebrantados, com dificuldade, e os restaura também. Então, alguém que foi reavivado e que aparentemente apresenta as mudanças na sua vida, tem um total interesse de ter a cura espiritual, não só na sua vida, mas de ajudar outros a serem curados também. Por isso, essa cura dos relacionamentos ela é essencial para quem tem uma vida transformada, para quem cresceu na graça, para quem foi reavivado. Pastor Peixoto, também a sua visão. Eu tenho, ao longo da minha vida ministerial, eu sou quase há 30 anos, pastor. Eu tenho convivido com pessoas que se machucam. Eu tenho até usado uma frase assim: na vida nós ferimos e somos feridos. Na realidade, como alguém usou uma vez a expressão, nós somos pássaros feridos. E nessa vida, ao longo de nossa vida, nós precisamos ir nos restaurando. E exatamente o processo de reforma, de revivamento, passa pela restauração de relacionamentos. Porque ao longo da vida nós deixamos marcas boas e marcas ruins. Essas marcas ruins são situações, são conflitos, são pessoas a quem nós amamos e que sem querer machucamos. Então eu acho que realmente é muito bom entender e perceber que Deus coloca diante de nós essa possibilidade. Nós podemos resolver conflitos, nós podemos resolver problemas. Nós temos em nossas mãos, a partir da graça de Deus, a possibilidade de restauração. E restauração é o caminho da felicidade, da espiritualidade, do revivamento e da reforma. Que maravilha. Agora, como cristãos, a gente sempre pensa no seguinte: ali no período da igreja primitiva, após o Pentecostes, momento de grande derramamento do poder do Espírito Santo sobre os nossos irmãos daquela época, apóstolos e seguidores de uma forma geral, eles também tinham sérios problemas nos relacionamentos deles, né? Como é que a gente pode entender este início da igreja, que também pode ser uma realidade hoje nossa, né, pastor Daniel? Mas eu acredito que desde quando há ser humano, o conflito está aí, né? Então as dificuldades elas aparecem, elas existem. E os conflitos na igreja primitiva também eram comuns porque as pessoas pensavam de maneira diferente, porque as pessoas eram egoístas também, porque as pessoas não tinham facilidade em pedir perdão. E por esse motivo se estabelecia um... Só mudamos a época, mas o ser humano é o mesmo, né? É o mesmo ser humano. Então, as dificuldades que o ser humano encontra é a mesma. Não foi culpa minha. Por que eu vou lá pedir perdão para ele? Não, ele que vem até aqui. Poxa vida. E aí nós começamos a gerar os mesmos conflitos que antes da igreja primitiva já se tinha e que hoje nós temos também. Mudou só. Que, na verdade, o problema chama-se pecado, né? Pecado, não era especificamente da igreja primitiva e nem da época ali de Moisés, mas de todas as épocas, desde que o pecado entrou no mundo, a natureza humana ficou assim. Pastor Lanza, a questão até que nos conforta. É interessante a gente pensar que isso nos conforta. Não é só com a gente. A gente às vezes, a gente pode ser tentado a dizer, poxa vida, tem pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de conviver numa comunidade de crentes. Sim. E às vezes algumas até evadem, escapam, fogem, abandonam a fé, porque acham que naquela comunidade que pensava ele ou pensavam eles ser de crentes, são de pessoas conflituosas. E quando há pessoas que, por exemplo, morrem de pavor ao pensar que alguém que está crescendo na graça, alguém que é fiel, porque teve um conflito, porque não concordou, porque de repente ou machucou alguém, essa pessoa não é mais espiritual. Como essa pessoa, pode, às vezes, né? Exatamente. Então, eu queria colocar... eu fui naquela igreja, o ancião não me cumprimentou. Como pode isso? São o pastor me maltratou, não foi me visitar. Pessoas que se machucam, às vezes, por coisas muito pequenas. Então, veja, nós vamos estudar isso, nós vamos trabalhar bem esse tema, e eu quero confortar as pessoas com essa... Já quero iniciar confortando, dizendo, olha, nós somos seres humanos. Sim. Somos seres humanos, somos suscetíveis de nos incomodar, machucar de nos um ao outro, de nos machucar. E se você está machucado com alguém, se você está ferido, não ache que agora o mundo acabou. Sim. Há uma solução. Porque mesmo nos tempos dos apóstolos, da primeira igreja, aquela que vemos como auréola de plena santidade, aquela igreja
os líderes do Senhor, veja bem, os líderes, aqueles que dirigiam a obra, aqueles que estavam à frente, aqueles que eram olhados com maior grau de, entre aspas, santidade. Aqueles também tinham problemas, como nós vamos trabalhar aqui. Se eles tinham, nós também temos. Isso não quer dizer que estamos perdidos, não quer dizer que não há salvação. Esta, então, seria a visão geral, né, para uma comunidade cristã, formada por seres humanos pecadores e que estão na mesma caminhada de santificação rumo ao céu. A gente pode tropeçar aqui ou ali nessa questão de relacionamentos, a gente tem que estar caminhando, né? Exatamente. A visão geral de uma comunidade, de uma igreja. Agora, dentro de uma comunidade, a gente sempre tem alguém com quem nos afinamos mais. Somos mais amigos, né? Gera-se um grau de uma certa intimidade, uma sadia intimidade por amizade verdadeira. E é possível, então, que amigos verdadeiros, um relacionamento sadio, cristão, eles acabam, de repente, acabem discutindo por algum ponto e rompendo essa amizade e tendo dificuldades até naquela igreja para se resolver o problema, pastor? É possível, sim. E, na realidade, acontece. Porque o ser humano, ele, por fato de ser cristão, não tira a possibilidade de que haja o conflito, de que haja dificuldade nos relacionamentos. E mesmo esse cristão que é muito amigo do outro, em algum momento pode discordar de um pensamento, em algum momento no estresse da vida, no afã de uma situação muito complicada, pode dizer algo do qual vai se arrepender, mas já feriu, já machucou. Mas ainda que isso aconteça, há como reparar, há como curar esse relacionamento que foi rompido ou que foi danificado, de certa maneira, ainda que entre dois cristãos e dois grandes amigos. Sim. Por exemplo, ali na visão do Novo Testamento, a gente pega o grande personagem ali dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Né? Era um homem de um temperamento mais colérico, um homem muito metódico e exigente também, pela sua própria formação, né, do judaísmo, e fariseu, e homem realmente praticante, né, sincero. Exigente. Guardador dos preceitos. Guardador dos preceitos. Lei. Então, às vezes, ele se encontrava com alguém meio, entre aspas, né, meio frouxo na fé. Meio desanimado, e que não ia muito como ele queria, ele já batia o pé, né? E nós temos um exemplo bíblico aqui, né? Bem então, claro. eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho agora nessa questão. Um homem santo de Deus, dois homens santos, Paulo e Barnabé, como é que isso aconteceu na vida deles? Pastor, veja que coisa interessante. É bom a gente, essa história de Paulo, Barnabé, que envolveu João Marcos, que é um outro apoiador, mostra como seres humanos, muito amigos, que a gente sabe que Paulo e Barnabé, por exemplo, a primeira viagem missionária de Paulo foi Paulo e Barnabé. Sim. Eram os dois juntos, e João e Marcos estavam juntos, né? Como também Lucas estava junto, porque foi quem escreveu. E note bem, olha o que acontece. Em um momento chave, os dois amigos, companheiros, pregadores da palavra, pessoas realmente ligadas a Deus. Eu não posso duvidar nem questionar da relação de proximidade, de comunhão com Deus desses homens. No entanto, quando, num determinado momento da aventura, da pregação, da viagem, João Marcos resolveu parar. Acho que ele cansou. Ele ficou meio desanimado, porque era muita intempérie, muitas lutas, e ele era muito jovem também. E achou aquilo muito pesado para ele. Ele então resolveu voltar. O que aconteceu? Quando, num outro momento, ele voltou para casa, num outro momento, eles iam, agora na segunda viagem missionária, Barnabé quis trazê-lo de volta, e Paulo disse, não, peraí. Ele já voltou? Peraí. Não, peraí. O homem nos traiu, desanimou. Olha, amigo, vamos falar aqui na linguagem nós dois aqui, né, pastor? Amigo, eu, Paulo, você, amigo, poxa vida, você não dá. Você é meu amigo, eu lhe compreendo, nós estamos aqui cuidando do evangelho, mas você quer que eu traga de volta um desanimado? Você não percebe que ele colocou para baixo, ele me puxou para trás? O senhor acha que foi bem educado assim? Você gostou daqui dessa linguagem aqui? Foi bem alinhado aqui, né? Foi bem alinhado, né? Mas pensa só, pastor, pensa. Paulo ficou inconformado. Mas o detalhe, eles criaram aí um atrito entre os dois. Sim. Um atrito, está bem claro. Que é marcante no livro de Atos. Marcante, isso é bem destacado. Homens de Deus, eu estou frisando isso, pastor, porque do outro lado tem um ser humano que também vê essas coisas acontecerem, às vezes no meio, numa comunidade religiosa. Pratica a sua fé, é verdade. Exatamente. E às vezes a pessoa vê um desentendimento de dois seres humanos que crê ele serem fiéis, e de repente ele fica desanimado. Veja bem, esses dois homens fiéis,
Deus continuava usando. Agora, a pergunta que fica, isso ficou para sempre? Eles ficaram com essa amizade rompida, pastor Daniel? Como é que foi a ação de Paulo e Barnabé para se resolver o problema? Na realidade, essa desavença não se perpetuou, né? Uhum. E a prova clara é que, em alguns versos da Bíblia, Paulo apresenta que o momento que tinha tido e o pensamento sobre João Marcos e o fato de não querê-lo de volta havia mudado. E que o perdão havia entrado no coração e que a desavença havia sido resolvida. Eu quero ler aqui um verso bíblico que está aí no livro de Colossenses. Uhum. Colossenses 4, 4, né? versos 10 e 11, né? Colossenses, capítulo 4, versos 10 e 11. Ok, diz assim, ó. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. O mesmo Paulo que dizia, não deixa ele vir, não, vai atrapalhar nosso trabalho aqui. Agora diz, olha, se for ter convosco, podem acolher, cuidem bem dele, porque aquela desavença já... Houve essa reconciliação, quer dizer, às vezes nós enfatizamos mais a questão... Só da ruptura, assim, olha, eles tiveram né? atrito, né? Sim, mas a reconciliação é o mais importante de se destacar, porque é na reconciliação que o Senhor mostrou toda a sua graça, trabalhou com Paulo, trabalhou com Barnabé, trabalhou com João Marcos, e mostrou que eles poderiam continuar sendo uma bênção para Deus, apesar então, daquele detalhe. Nós vamos agora para um rápido intervalo, e eu quero recomeçar exatamente desse ponto, para a gente entender melhor essa reconciliação que houve entre eles, e você não saia daí, porque nós voltamos já para o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco dessa semana, onde estamos conversando aqui com os nossos amigos que vêm de regiões distantes, ali de Rondônia e ali de Pará, região Baixo Amazonas, pastor Daniel, pastor Peixoto. Me permita sempre chamar de Peixoto, pastor? Prazer. Fica mais fácil, eu sempre conheci como Peixoto. E até mais carinhoso, as pessoas. É mais carinhoso, né? Então tá certo. E nós estamos conversando aqui com esses amigos justamente sobre essa questão de reforma, curando relacionamentos que foram quebrados. E antes da gente retomar, eu quero dizer o seguinte, o conhecimento da palavra de Deus, ele nos leva a compreendermos a vontade de Deus e a termos uma reforma em nossa vida. E eu quero oferecer para você a oportunidade de você buscar um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma. Eu quero oferecer para você este livro do pastor Mark Finley, que aliás é o autor desse manual de estudos que temos aqui, porque através desse livro você vai descobrir realmente a plenitude do poder do Espírito Santo na sua vida. Só que eu não tenho esse livro para dar para todo mundo, certo? Então eu vou dar para o primeiro que postar ali um testemunho pessoal daquilo que já aconteceu na sua vida, em algum momento nas suas amizades que foram rompidas e como elas foram reconciliadas, como essas partes foram reconciliadas. Dê o seu testemunho no blog do programa Lições da Bíblia, nós vamos enviar com muito carinho, gratuitamente para o seu endereço, tá bom? E também conhecimento da palavra de Deus que nunca deve nos faltar nesse processo de reavivamento, de reforma. Através da série Princípios, você poderá entender bem a vontade de Deus, inclusive nessa questão dos relacionamentos. Peça para o endereço que está aparecendo na sua tela agora e eu tenho certeza que você receberá pelo correio, gratuitamente, sem nenhum custo e reparta também com as pessoas que precisam do conhecimento da palavra de Deus, tá bem? Fica aí o nosso oferecimento. Paramos no bloco anterior, quando estávamos falando sobre a intriga, a briga entre Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos desistiu no meio do caminho e agora eu queria fechar esse assunto. Perfeito. A Bíblia não é muito clara nos detalhes sobre essa reconciliação. O fato é que eles se reconciliaram, não é? E houve então uma mudança na mente de Paulo. João Marcos passou a ser um homem de confiança dele. Perfeito. João Marcos teve que demonstrar alguma atitude para que Paulo voltasse a confiar nele, pastor Daniel? João Marcos precisou, primeiramente, contar que a graça que Paulo pregava e o perdão que ele apresentava seria algo real na vida dele. Porque veja, tudo que Paulo pregava sobre a graça de Deus era algo muito importante. Mas quando ele perdoa João Marcos, ele dá uma ênfase maior e torna aquela teoria em prática. Mas João Marcos amadurece.
João Marcos se desenvolve, o João Marcos cresce. Isso faz com que Paulo olhe tudo isso e diga, poxa vida, as pessoas podem mudar. As pessoas podem ter uma outra experiência de vida. E eu também estou mudando, porque agora eu estou concedendo perdão que antes eu não queria dar. Então isso pode também nos apresentar que algumas pessoas que cometem determinados erros em dada situação, elas podem mudar de comportamento, elas podem melhorar, nós precisamos ter paciência com elas, porque em algum momento alguém vai ter que ter paciência conosco, como Deus tem todos os dias. Né? Maravilha. Agora, pastor Peixoto, não é simples restabelecer um relacionamento quebrado, né? E às vezes na vida como pastor, como líder, com certeza o senhor teve que muitas vezes interceder, interferir e ajudar. É fácil restabelecer, restaurar um relacionamento que foi quebrado? Nunca foi, nunca será. Porque o ser humano, primeiro, ele tem um elemento chamado orgulho próprio. O ser humano, ele não gosta de ceder, ele não gosta de faltar. Eu tenho acompanhado a minha vida como administrador, como pastor, como amigo. Eu percebo que, às vezes, nós não avançamos porque não recuamos. E eu tenho aprendido ao longo da vida, lições de vida, de que para avançar eu preciso, às vezes, recuar. Às vezes um passo para trás significa muito para frente. Né? Então, pastor, eu quero colocar aqui, veja, no caso bonito de Paulo, envolvendo Barnabé e João Marcos, houve aí ceder, houve recuar. Agora, lógico, também houve crescimento. João Marcos, agora tem um elemento aqui, pastor, chave, chama-se Barnabé. Barnabé acreditou. Nesse processo, nesse relacionamento, Barnabé acreditou naquele ser humano. E às vezes, até um parêntese digno e justo dentro desse contexto, às vezes nós julgamos as pessoas por atos isolados. E às vezes machucamos a pessoa. E às vezes falamos dela ou dizemos que ela não é capaz, ela não está pronta para uma função. No entanto, a pessoa às vezes isoladamente comete uma falha. Às vezes aquele ato lá de João Marcos, registrado no capítulo 13 de Atos 13, verso 13, mostra talvez que ele naquele momento tenha fraquejado. Mas às vezes a gente tem que ter a mão do líder, a mão do companheiro. Porque Barnabé tem na Bíblia uma figura assim, muito sempiterna, muito paterna. Então ele disse, não, eu tenho que segurar esse garoto. Então a gente, às vezes, para salvar, nós temos que ceder. Às vezes, para salvar, nós temos que aprender também a confiar mais. Confiar nas pessoas, acreditar no potencial delas. Sim, sim. Então esse caso... Ver o melhor muito que bem elas... tocado. Alguém que hoje não apresenta aquilo, pode apresentar amanhã. Então, olhar para a pessoa não pelo que ela é hoje, mas porque ela pode se tornar. Potencial, né? Deus nos olha assim, né? Potencial da pessoa. E também, às vezes, potencial. a gente ora assim, tal pessoa fez isso. Bom, para a gente, quando a gente anda no poder de Deus e no poder do Espírito Santo, não importa mais o que a pessoa foi, o que importa é o que ela é hoje, né? O que ela representa ser hoje. No caso de Paulo, né, pastor? Houve isso, está bem claro isso. Paulo não julgou João Marcos por aquele ato isolado. Ele, naquele momento, ele estava seguro. Ainda que chocou com Barnabé, temos que respeitar. Houve uma ruptura sim, uma briga forte entre eles. Mas depois ele próprio reconheceu, nas palavras bíblicas, textuais de Paulo, né? Cuida dele, ele me é útil para o ministério. Olha aí, ele me é útil para você. Então, a gente tem que crescer em graça, crescer em espiritualidade, crescer em maturidade ao ponto de confiar mais nas pessoas. Sim. E também nós temos No primeiro momento, Paulo queimou João Marcos. Exato. Né? Isso pode acontecer nas nossas comunidades cristãs, nas nossas igrejas. Né? Algum jovem que de repente pisou na bola lá, cometeu um erro na sua liderança. E aí ele pode ficar com a sua imagem manchada, marcada por aquele ato isolado. Um ato grave, às vezes. Né? Um ato gravíssimo. Verdade. Mas ele merece o perdão, ele tem que ser reconciliado, ele tem que ser levado a um crescimento, tem que ser acompanhado, porque às vezes a gente joga a pessoa num canto e deixa lá. Eu sei que nós vamos tratar depois desse assunto de perdão, mas aí que está a questão do perdão, né? Sim, exatamente. Para restaurar, né? Para trazer aquele de volta e dar uma oportunidade para que ele cresça, avance e mostre que aquilo ficou para trás. E a partir do momento que uma igreja, uma comunidade cristã percebe que houve crescimento, dê uma outra oportunidade, né? Porque o cristianismo é uma religião, é um segmento religioso em que nós recebemos uma nova oportunidade sempre, né? O perdão, o amor de Deus. Começa com Deus, né? Começa com Deus. Lógico. Nós aprendemos aí. O ponto de partida nós estamos aqui por acaso, porque Deus quis nos dar uma nova chance.
Agora, dentro do Novo Testamento, vocês conseguem ver outras histórias também envolvendo esta dissensão de amigos, em que foram necessários muitos trabalhos, muitas conversas para que houvesse uma restauração? Sim, pastor. A carta de Filemon trata da história ali de um escravo e seu senhor, e Paulo intermediando, eu diria assim. Agora é interessante, pastor Peixoto, que no primeiro momento da história de Paulo e Barnabé, Barnabé era o conciliador, né? Era o Barnabé estava ali, mediador. Paulo não é bem assim. E agora é Paulo. Agora Paulo perdoou João Exatamente. Marcos. É como se ele vivesse aquela experiência, que maravilha, e agora ele é o conciliador. Ele é aquele que apela em favor de Filemon para com Onésimo. E aí isso é maravilhoso. E isso é tão importante que Paulo destaca que o valor de Filemon deveria ser considerado de tal maneira como se fosse ele mesmo, o próprio Paulo. Então agora ele se apresenta como aquele que vai restaurar. Onésimo contar um pode ter errado? Sim, pode ter errado, mas aí ele intercedeu. Veja, interessante que o nosso manual de estudos, inclusive, não faz uma questão de destacar que tem a questão da escravatura aqui, né? Um assunto que não vamos mexer, porque a própria Bíblia não abre. Exatamente. E o próprio Paulo não entra. É uma questão cultural da época também. Mas é importante deixar claro para aqueles que nos assistem. Veja bem, Paulo estava preocupado em restaurar. Agora, veja, Onésimo era um escravo fugitivo. Resumo da história, né? A história de Filemon é isso. Onésimo era um escravo fugitivo. Fugiu do seu senhor. Por quê? Elementos aí não interessam. Mas o interesse é o seguinte, teoricamente, ele estava errado, porque a escravatura, o Filemon tinha direito sobre ele. E a lei amparava Filemon. E Onésimo estava desprotegido, era fugitivo, e um escravo fugitivo não tinha muito futuro, né? Ele ia provavelmente sofrer, ia ser pego, ia pagar um preço muito alto. E o que aconteceu? Poderia até ser morto, só que nesse meio tempo, Onésimo se converte, conhece a graça de Deus. E Paulo agora, então, como pai de Onésimo, como relacionamento com Filemon, escreve então uma mensagem para ele: olha, eu estou enviando de volta a Onésimo para você. Transformado. Esse é um novo Onésimo, esse é um novo homem. Eu envio e peço a você que tenha misericórdia, que ame, e agora o receba não mais como escravo, mas receba como filho. Que coisa fantástica. Que coisa linda isso aí. Quer dizer, Paulo agora faz um apelo em função da autoridade espiritual que ele tinha sobre Filemon. Esse apelo de Paulo também é produzido pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo, e o perdão que Filemon precisava oferecer também deveria ser oferecido deveria ter o toque do Espírito Santo. Aí vem mais uma vez esta questão, em nossa vida cristã, em nosso dia a dia, em nossa vida espiritual, nós não podemos perder de vista que é o Espírito Santo quem produz em nós tanto querer quanto efetuar, como diz Paulo, né? Cristo é aquele que opera tanto querer quanto efetuar, e permitimos que Ele faça essa obra no nosso coração, porque naturalmente o nosso coração é mau, ele se fecha quando há um problema. Então, sempre pode ter uma interferência de uma terceira pessoa que pode ajudar na restauração desses relacionamentos. Né? Agora, na igreja de Corinto, ali no Novo Testamento, para não pegar outros exemplos, também nós temos vemos muitas dificuldades quando lemos entre os irmãos e numa competitividade que tinha entre eles. Era uma igreja nova. Como é que você vê a igreja de Corinto nessa necessidade, pastor Daniel? A igreja de Corinto, que tinha muitos líderes, e cada um tinha um papel importante, cada um queria desempenhar o seu dom, isso automaticamente poderia gerar conflitos, né? E líderes novos na fé também. Então isso, querendo ou não, gerava um certo conflito. Claro. O papel da restauração para com essa igreja também era que eles pudessem amar, pudessem entender um ao outro, pudessem compreender que aquele estava amadurecendo na fé e que o outro poderia dar um espaço para ele melhor. E a restauração, ela vem nesse momento. Sim. Quando todos aqueles agentes ali na igreja de Corinto poderiam desfrutar do perdão, poderiam terminar as rupturas e poderiam viver a reforma de maneira plena quando os relacionamentos fossem estabelecidos. Era muita intriga, muitas pessoas querendo mostrar o seu talento, querendo dizer eu tenho tal dom, eu tenho aquele outro, o meu dom é melhor que o seu. Isso tudo gerava conflitos. Por isso era necessidade que houvesse a cura desses relacionamentos rompidos. Paulo precisou interferir nessa questão da unidade na igreja, né, pastor? Porque senão aquela igreja seria destruída. Verdade. Uma coisa interessante, pastor, que você pode ver que
o livro de Coríntios, tanto a primeira carta quanto a segunda, fala muito de dons, fala muito de capacitações. E veja bem, qual era o problema de Corinto? Quer dizer, na realidade, a cidade de Corinto é uma cidade muito curiosa, né? Uma cidade estratégica, comercialmente, era uma cidade que ficava ali, em outras palavras, um círculo, um movimento muito grande. O que acontece? Havia cristãos convertidos de muitas regiões que afluíram para ali, uma comunidade eclética, uma comunidade muito diversificada. Agora, uma coisa interessante, sabe o que aconteceu? Alguns deles vieram dizer, não, eu fui convertido por Apolo. Sabe que Apolo era um habilidoso conhecedor da Bíblia. Vocês conhecem a história de Paulo, o grande pregador, né? A história de Éfeso, Paulo passou por Éfeso, depois Apolo esteve lá. Sim. O que acontece? Em Corinto, o povo ficou dividido. Os irmãos, os fiéis, ficaram divididos e começaram a dizer, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cristo. E essa confusão gerou o quê? Não, um dizia, não, eu fui convertido diretamente por Jesus. Então eu sou mais importante que você. Mas Paulo é mais importante que Apolo. Se Paulo é mais importante que Apolo, eu sou melhor cristão do que você. Quer dizer, olha, minha categoria está assim. Virou uma competição na igreja. Uma competição, né? Exatamente. Por isso que Paulo depois então teve que abrir. Ele abriu esse assunto. Disse, olha, não adianta dizer que é de Paulo, é de Apolo, é de Cristo. Porque todos nós somos de Cristo. Paulo teve que ter taxativo, ser direto. Olha, na realidade, Paulo pregou, Paulo regou, Apolo colheu, né? Essa ideia do texto. Cada um fez um pouquinho. Cada um deu uma parte. Na realidade, de onde você se converteu? Tem pessoas, por exemplo, até aproveitar para colocar uma questão, pastor. Tem pessoas, por exemplo, que dão excesso valor ao ser humano. Por exemplo, foi o pastor Peixoto que me batizou. Não, o pastor Daniel foi que me converteu. Na realidade, o ser humano, pastor Peixoto, é muito pequeno. Sabe? Que na realidade, o mais importante não é... O evangelho é muito maior do que todos nós. Muito maior do que todos nós. A gente às vezes precisa parar com preciosismo, né? E aí a gente consegue avançar mais, pessoal, no nosso trabalho, na igreja. E a base do nosso manual é essa comparação. Competição ou integração? O que é mais importante? Quando há competição, não há integração. Nós temos que nos integrar para um propósito maior. O universo ser salvo, a salvação do ser humano. Eu vejo às vezes, lutas, né? Pelo poder, pessoas preocupadas em dizer, não, eu vim daquela escola, eu vim de uma região do país, ou vim de um outro país. Essas coisas, todas são banais, todas são subserviais, todas são pequenas. Na realidade, a coisa é muito propósito maior. Perde o propósito. Essa tese, né, desculpa, essa tese de Corinto é uma tese que se repete hoje. Exatamente. Uma coisa atualizadíssima. É comum, né? É como se fosse anos depois, simplesmente, né? O que Paulo apresenta aos Coríntios, ele também apresenta ele aos Efésios. Eu gostaria de destacar 2 versos de Efésios capítulo 4, 3 versos, né? Paulo falando da unidade, da importância de que a igreja fosse unida. Tá. Então, pastor, vamos fazer o seguinte, segura o verso aqui, okay. Nós vamos para um rápido intervalo e já retomamos exatamente desse ponto para a gente poder fechar aqui o programa dessa semana. Então não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, nesta gostosa conversa sobre a importância de preservarmos relacionamentos em nossas comunidades cristãs, em nossa vida pessoal, especialmente aqueles que foram quebrados, precisam ser reconciliados. Pastor Daniel, eu lhe cortei antes do intervalo, eu queria que você retomasse o texto de Efésios e o seu raciocínio que você ia aplicar aqui. Ok, eu mencionava ali que assim como para os coríntios, Paulo tinha dado vários conselhos, porque cada um queria ter uma filiação mais importante, eu sou daquele, eu sou desse. Aos Efésios ele diz algo interessante para a comunidade cristã no geral. Então no capítulo 4 de Efésios, no verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que forte chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E ele fecha o verso 3, um destaque interessante: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Com a ideia, esse vínculo da paz, de alguém que está aprisionado em uma algema e não consegue se desvencilhar. Então, eu estou tão agarrado à paz e à unidade que eu faço todo o esforço para manter essa unidade. Que mesmo que aconteça uma controvérsia, uma discussão, uma briga, há uma fácil reconciliação. A unidade é o mais importante. Eu trabalho não para que haja a desconstrução, pelo contrário, para que haja a reconstrução. E isso é importante quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, que não pode se ater ao que alguém falou, olhou diferente para mim. Você mencionou, pastor, sobre o ancião não falou comigo, o pastor não falou comigo.
O nosso propósito maior é trabalhar unidade. Olha, querido, é a unidade da igreja, perdoe-o e aconselhar ali, e assim a unidade preservada, a igreja vai avançar e seremos cristãos felizes, restaurados. E uma vida reformada passa por esse trabalho, pela unidade, por esse processo aí. Agora, dentro da visão do atrito, quando há a cisão, uma discussão, quer seja entre amigos, entre irmãos, pessoas que tinham um bom relacionamento e de repente passam a não ter esse relacionamento, como é que a gente pode ir do atrito, da confusão, da briga para o perdão? É esquecer o que passou e pôr a mão em cima? Como é que funciona essa questão no pensamento bíblico para irmos do atrito ao perdão, pastor Peixoto? O ser humano, ele tem os seus limites. Ele tem dificuldade tremenda de reconciliação. Você sabe disso. As pessoas, quando elas estão em relacionamento atritoso, conflituoso, elas precisam, às vezes, de um terceiro elemento, de uma pessoa, né? E a gente sabe que a Bíblia chama de o Espírito Santo de o Consolador, o mediador. Na realidade, é a ação de Deus que leva o ser humano a entender, é a ação de Deus que leva o ser humano a entender que ele precisa, que ele foi perdoado. Inclusive, a tese, né, bíblica, inclusive os textos aqui, interessantes que eu tenho aqui, até faria questão de ler aqui, pastor, porque ele vai dar uma base para o telespectador entender o que nós queremos falar. Em Romanos 5, 8 a 11, diz assim, mas Deus prova seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, nós somos justificados e salvos da ira. Em outras palavras, nós éramos inimigos. Na tese bíblica, a palavra de Deus deixa bem claro que nós havia uma inimizade entre a humanidade pecadora e Deus. Então, na realidade, nós somos receptáculos do perdão. Nós somos receptáculos do perdão. Ou seja, nós estamos vivos, pastor, nós estamos aqui sem merecer. Sem merecer. Nós estamos aqui. Então, esse é o grande moto, a grande motivação, o grande impulso que nos leva a perdoar alguém. Então, na realidade, nós temos que aprender a viver em comunidade. Quem vive em comunidade tem que aprender a perdoar. E a motivação, não existe comunidade sem conflito. Sim. No âmbito do pecado, enquanto houver pecado, haverá um dia, né? Que nós teremos uma comunidade plena e perfeita. Exatamente, porque conflito tem a ver com pecado. Sim. Mas enquanto estivermos aqui, o que nos impulsiona, como eu disse, o texto aqui mostra, e outros textos da Bíblia apresentam a graça de Deus como um oferecimento de um Deus que ama para um pecador impenitente, um pecador que se recusa a aceitar. Sim. Na verdade, nós somos arredios ao que Deus tem para nós. Sim. No entanto, Deus vem atrás de nós. Nesta visão, então, que você coloca, pastor Peixoto, eu queria ver a opinião do pastor Daniel também, Deus toma a iniciativa, mesmo nós tendo virado as costas para Deus, é Ele quem sempre toma a iniciativa para o perdão, para a salvação. Quer dizer, não há nada em nós que possa servir de bom fruto para isso. É sempre Deus tomando a iniciativa. Mas né? eu vou só terminar o raciocínio, pastor Daniel. Por favor. Na realidade, a coisa bela, nós temos lido muito sobre a graça, né? O que é a graça de Deus? É o perdão imerecido. É a dádiva sem eu sem merecer. Na realidade, o processo de salvação, o processo de resgate do ser humano é porque Deus faz sem eu merecer. Sim. Na realidade, a única ação minha é uma ação de aceitação. Eu preciso aceitar. Sim. Deus quer me dar. Preciso aceitar. Então, é esse perdão que vem de Deus que me faz viver plenamente, que me dá perspectivas, que me dá rota, que me dá convicção de ter esperança. Isso é um dom de Deus. Sim. É Deus quem dá. A minha única ação, ou eu diria assim, é uma reação. Sim. Eu faço. Receber, né? Porque Ele faz. Sim. Eu aceito. A sua opinião. Pastor, em todo momento é Deus quem busca a reconciliação com o ser humano. Uma das primeiras provas está ali na criação, né? Quando o primeiro casal erra, poderia ser assim, Adão vai e diz, Senhor, eu errei, me perdoa, olha, tudo aquilo que tu disseste para eu não fazer, eu fiz. Mas pelo contrário, ele se esconde, mas Deus vai ao encontro, é Deus quem pergunta, é Deus que começa o diálogo. Isaías complementa isso, dizendo, o Senhor convida, vinde, arrazoemos, olha, vamos conversar, aqui está o perdão. Sempre o primeiro passo quem toma é Deus. Essa iniciativa. Essa iniciativa. Por isso, nos nossos relacionamentos, quando são quebrados, quando estão machucados, não importa quem errou. O nosso exemplo a ser seguido não é o do ser humano, é o de Deus. Que indiferente de quem errou, é Ele quem toma
a iniciativa. E nós vemos na igreja muitas pessoas que infelizmente assim, não é culpa minha, se ele quiser, ele que venha. Não fui eu quem errei. Se ele quiser, eu posso até perdoar, as pessoas dizem. Mas quando que a nossa iniciativa não importa quem ofendeu. O importante é que haja restauração. E o exemplo de Cristo nos mostra, ele vai ao encontro e é o primeiro a propor a restauração. Agora, quando Cristo vem ao encontro, né, dentro desse seu raciocínio, Daniel, e nos perdoa. Quando alguém vai ao encontro de uma outra parte ofendida para que haja reconciliação, é necessário que haja confissão do erro, do pecado, assumir realmente aquele erro, errei, a culpa é minha, ou isso não entra nessa parte aqui agora? Não, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não que o perdão não seja pleno. Então essa seria a nossa parte, eu preciso confessar aquilo que eu fiz. O perdão, ele é pleno, só que não vai ter efeito na nossa vida se nós não confessarmos. Porque eu preciso confessar, e aí a minha parte, que o pastor Peixoto mencionou, é a minha reação da ação primeira de Deus de oferecer o perdão para nós. Pastor Peixoto. Eu tenho percebido que algumas pessoas, elas têm exatamente essa concepção. Ou seja, se a pessoa não vier a mim, eu não poderia dar perdão para ela. Isso é um problema até perigoso, porque na realidade a gente entende bem, a gente consegue, ao longo dos anos eu tenho percebido essa coisa, que a bela coisa do perdão e da restauração de relacionamentos está em eu entender a proposta de Deus. Alguém me magoou, alguém me feriu, isso é comum, eu já fui magoado muitas vezes, já magoei pessoas também. Alguém me machucou. Eu não preciso esperar que essa pessoa reconheça o seu erro. O processo não é esse. O processo é o seguinte, o perdão precisa acontecer no meu coração, independentemente do que a outra pessoa venha fazer. Se ela agir, é para o bem dela, mas para o meu próprio bem, eu dou o perdão. Eu lanço o perdão para ela. É como se você se livrasse daquela carga. Exatamente. Né? Porque ela pode até estar livre já. Muitas pessoas machucam, por exemplo, machucou, mas talvez ele nem percebeu, mas feriu. Ele falou alguma coisa que na mente dele falou, passou. Tem muita gente que é assim, poxa, falou, passou. Mas você se ofendeu, magoou, você guardou a ira e sempre que você olha, você diz, passou 2 anos, mas eu não esqueço. A pessoa não está mais nem lembrando disso. Por isso que o perdão é importante que você conceda, porque você vai prejudicado agora. A pessoa já está livre. E tem pessoas, pastor Daniel, que jamais reconhecerão sua culpa. Eu aprendi uma coisa, que há pessoas que estão num certo patamar de função, que por causa da função elas não conseguem pedir perdão, porque seria para elas muito, muito pequeno. É como um pai pedir perdão para um filho por um erro, então, por exemplo. Se por acaso alguém magoar você, essa pessoa estiver no nível hierárquico de alguma função acima de você, você não fica esperando o perdão que ela não vai trazer nunca. Não perdoe e pronto. Não adianta, não vai chegar nunca, porque essa pessoa, ela precisa de humildade. Humildade é muito difícil para a pessoa fazer isso. Então, quando chega nesse nível, então o princípio do perdão, ele é daqui na direção da minha própria cura. Um detalhe interessante, você tem ouvido histórias de pessoas que guardam rancor, guardam mágoa. Essas pessoas vão criando, inclusive, enfermidades até incuráveis, porque não são capazes de perdoar. E a vida, para que eu deixe, que eu me largue, para que eu avance na minha vida, nas minhas reformas, no meu crescimento com Deus, eu preciso deixar, como diz Paulo, deixando para trás. Sim. Eu preciso deixar. Agora, nesse momento, eu preciso colocar uma pergunta no telespectador. Vamos ver agora essa pergunta? Por que o perdão nem sempre inclui a restauração completa de um relacionamento anterior? Porque nem sempre isso precisa ocorrer? Como é que a gente pode responder, então, para essa pessoa? Bom, pastor, eu diria que, no caso de Paulo, ele perdoou e pôde trabalhar junto com João Marcos. Mas vamos imaginar que Paulo tivesse perdoado, mas João Marcos fosse uma outra geografia e eles não tivessem tido mais contato. Tinha perdoado. Isso não quer dizer que necessariamente eu tenho que perdoar e eu preciso obrigatoriamente voltar a estaca zero do meu relacionamento. Tem que ser da mesma maneira. Porque, querendo ou não... Foi manchado ali. Foi manchado. E o perdão, ele não tem como obrigação, não é o objetivo dele, esquecer literalmente, eu vou colocar a nossa situação, a Bíblia diz que Deus apaga e esquece, porque Deus não tem corrupção no coração, Ele é pleno. Mas o ser humano,
ele lembra da situação, só que aquilo não mais o faz ofende, sofrer, não né? faz Exatamente. sofrer, e sobretudo ele já aceitou pela fé o perdão libertou, de Deus, né? se Mas libertou. o relacionamento nem sempre vai já ser perdoou. restaurado, né? Quer dizer, ele vai ser restaurado, mas não, talvez não haja tanta intimidade como tinha antes. Porque de repente, a pessoa que perdoou ou o ofendido pode não querer ter a possibilidade de viver uma nova situação como aquela. Sim. E tem a liberdade. Está feliz em Cristo, perdoou, mas... Como diz aquele texto, né? Amar os vossos inimigos é no sentido de você respeitar. Você não desejar-lhe o mal, não fazer o mal, não planejar o mal contra aquela pessoa, você respeita a vida dela. Né? O relacionamento que existe entre duas pessoas é uma conquista do tempo. O tempo faz com que as pessoas se aproximem, se relacionem, se gostem, ou seja, do mesmo sexo ou sexo diferente. Não gostar, não falar, no sentido de pessoas. Mas, infelizmente, situações não voltam. Há coisas que a gente não consegue voltar. Às vezes até, por exemplo, o perdão, ele não, como a pergunta está aí, o perdão não carece de que você volte ao estado zero daquela situação. Por quê? Até porque, para o próprio bem dos dois, a maturidade ensina que se os dois se machucaram numa situação tal, talvez o tempo tenha ensinado e a própria maturidade, que é melhor que os dois, cada um fique no seu canto. Eu tenho que ter a convicção seguinte, eu talvez não precise estar com essa pessoa, mas eu preciso ter dado perdão para essa pessoa. Sim. Eu ser capaz de olhá-la nos olhos, ser capaz de falar com ela, ser capaz de cumprimentá-la. Mas veja o caso o senhor exemplificou, João Marcos. Quer dizer, Paulo o recomendou depois, nós estamos usando aqui, estamos pegando o fio de volta, Paulo recomendou de novo, sabe por quê? Porque ele foi creditado, ele recebeu o crédito de confiança. Ele viu que João Marcos não era aquilo que ele pensava ser. Então, quando a pessoa não acredita na outra pessoa mais, não tem como investir. Então, Paulo não recomendaria mais João Marcos se o comportamento de João Marcos tivesse sido semelhante, ou tivesse continuado. Então, essa coisa, às vezes a pessoa não confia mais naquela outra pessoa, ao ponto de dizer assim, vamos continuar fazendo a mesma coisa, vamos continuar no relacionamento. Porque relacionamento é uma coisa muito bonita, é um processo também natural da vida. Ninguém pode forçar, dizer, perdoa e fica com ele aí. Nós temos amigos, nós temos pessoas que não são mais achegadas, são como irmãos. E essas, às vezes o atrito fere, machuca, e às vezes o próprio bem faz que haja perdão, mas que cada um cuide da sua vida e cada um promova outros relacionamentos. Promove o Evangelho. O Evangelho, também, né? Amigos, nosso tempo acabou, eu tenho 30 segundos para cada um, tá bom? Para a gente dar uma mensagem final para os nossos telespectadores e fecharmos o tema dessa semana. Bom, pastor Daniel. Gostaria de agradecer primeiramente ao programa Lições da Bíblia, agradecer ao amigo telespectador e dizer para você que participou conosco dessa lição, que tem vivido alguma dificuldade no relacionamento, precisa perdoar alguém, precisa receber o perdão, Deus é maior e somente Ele pode restaurar o amor, somente Ele pode trazer o perdão. Se a sua vida está sendo reedificada, restaurada por Ele, naturalmente restaurar essa ferida que está machucada faz parte do processo de reforma. Uma nova vida passa pela restauração dos relacionamentos quebrados. Que Deus te ajude, que Ele te abençoe e que você seja muito feliz. Obrigado, pastor Daniel. Deus abençoe seu ministério. Pastor Peixoto. Pastor Lanza, queridos amigos que nos assistem, nos ouvem, eu quero dizer para você uma coisa. A vida é um presente que Deus nos dá. Um presente que a gente tem que desembrulhar. E ao longo da vida, no crescimento da vida, no amadurecimento da vida, a gente precisa aprender algumas coisas. E uma palavra-chave fundamental que você precisa aprender chama-se perdão. A palavra perdão tem que estar dentro de você, tem que estar dentro do seu estilo de vida. Porque se você não for capaz de perdoar, você não será capaz de amar. E lembre-se, se você não for capaz de perdoar, não for capaz de amar, você não vai ser perdoada pelo Senhor, nem vai ser amada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Ame e perdoe. Obrigado, pastor Peixoto, pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado a você pela sua audiência. Eu convido a todos para orarmos agora e fecharmos o programa. Graças te damos, Senhor Deus, pela luz da tua palavra, pelo ânimo e incentivo que ela nos dá, de termos uma vida reformada, transformada pelo poder do Espírito Santo, especialmente na restauração dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.